Olá, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como utilizar as APIs, né, das LLMs, das IAs, grátis nos seus projetos, né? Existem algumas possibilidades que vão facilitar para você, né, que está começando, para você que está testando, né, que quer experimentar algumas coisas, sem precisar investir muito nesse começo. Existem algumas possibilidades, como o AI Studio, né, do Google. Essa é uma API, né, uma possibilidade ali do Google. E a OpenHowder também, que é bem interessante, eu recomendo utilizar ela até para quando você não está utilizando, você não quer só as APIs gratuitas, tá? Eu acho bem interessante essa ferramenta. E aí a gente coloca aqui, ó, no NHN, como é que a gente vai utilizar essas daqui, cadastrando no NHN para você colocar ali no seu agente de IA. Também eu posso mostrar aqui para vocês, nessa parte de Vibe Code, né, como a gente pode colocar no VS Code também para facilitar ali algumas alterações que você queira fazer, tal. A gente pode colocar no VS Code também. Então, vamos começar pelo AI Studio do Google. Deixa eu colocar aqui. Só entrar aqui, né? Digita aí no Google. A gente pode entrar aqui. Eu vou criar uma API. Aqui, bonitinho. Aqui, ó, nessas chaves. Ele vai me pedir para criar um projeto no Google Console aqui. Não pediu. Normalmente eles pedem para escolher. Não precisou, então foi ainda mais simples, tá? Eu tô logada numa conta de teste aqui que eu criei para esse canal. Então, vamos lá. É bem simples. Colocou aqui, pegou. Vem aqui no NHN, coloca credencial, criar credencial. E aí vem em Gemini. Gemini. Colocou aqui e coloca a API, né, que a gente acabou de criar. Deixa eu só alterar esse nome, porque senão eu vou confundir aqui. Teste. Então, beleza, salvo. Então já tá aqui. Você consegue colocar aqui bonitinho. É muito simples de utilizar. Aí você pode vir aqui e criar um workflow. Só para mostrar para vocês como é que fica. Vamos lá. Agent. Aqui. Belezinha, tá. Aí você tem que colocar Chat Model. Você vai vir aqui e escolhe aqui do Gemini. E escolhe aqui o modelo que você quer. Então, assim, o 2.5, até pouco tempo atrás eu não recomendava para agentes conversacionais a API do Google, mas com esse 2.5 o jogo virou completamente, tá bem interessante. Pode ser interessante para você também, para colocar aí seus primeiros agentes e coisas do tipo. Utilize aqui o 2.5 Flash, que pode ser bem interessante, mas você tem outras possibilidades aqui, mas de 2.5, tanto do Flash quanto do Pro, aqui o Pro é mais para codar e coisa do tipo. Acho que o Flash é mais interessante aqui para agentes conversacionais. Ele utiliza tools muito bem, ele chama tools muito bem. Antes, na 2.0, até a 2.0, eu não gostava da performance de utilizar várias tools dentro da API utilizando a API do Gemini. Agora, com a 2.5, o jogo mudou. Recomendo bastante aqui o uso, principalmente para quando você tem várias tools ou quando você está usando o MCP, que é ainda mais interessante. Esse daqui pode ser muito bacana para você. E você pode começar de forma gratuita. Então tá aqui, começa a utilizar aqui bonitinho. Outra possibilidade é aqui da OpenHowder, tá? Ela é muito bacana. Eu utilizo ela até quando eu não quero só a API gratuita, né? Que normalmente a gente em projeto, em produção, a gente não utiliza a API gratuita, a não ser a do Google. Mas, assim, porque ela facilita, ela é meio que um hub de todas as APIs. Então, se você quer utilizar em um projeto o GPT, ou você quer usar Cloud, ou você quer usar o Google, né? Você quer usar o Gemini, isso aqui facilita, porque senão você teria que cadastrar, fazer os cadastros em cada uma dessas ferramentas e colocar lá o dinheiro nessas ferramentas em si, né? Então é difícil de você controlar. Às vezes, assim, você tá usando 2, 3 APIs diferentes nos seus projetos e você vai ter que controlar esse cadastro e um investimento, né? Quando você vai colocar ele em cada ferramenta. Aqui não, aqui você consegue colocar a graninha aqui, seu dinheirinho aqui,
e escolhe qual é a API que você vai utilizar no teu projeto tranquilamente. Você consegue controlar, é muito bacana. Eu recomendo demais que você utilize isso aqui em produção também. Aqui, ó. Aí para você achar os modelos que são gratuitos, você vai vir aqui, né? Aqui em Models, vem em Price. Pronto, aqui, ó. Esse daqui é uma Alchemy, acho que vou até fazer um vídeo depois sobre isso, sobre essa. É uma gratuita que lançou agora, tá assim bombando no momento. Ela é bem interessante. Não recomendo neste momento para programação principalmente, mas tá bem bacana aqui. Tem um futuro promissor aqui. Ela pode ser meio que um DeepSeek que vai durar um pouco mais. Mas tá aqui todas as gratuitas aqui, a listinha de possibilidades que você tem de utilizar as ferramentas gratuitas, né? As APIs gratuitas, perdão. Então tá aqui, tá? Tem uma lista aqui considerável, né? O tipo de DeepSeek, esse aqui também é bem interessante. Então tá aqui. Você consegue olhar, você consegue utilizar gratuitamente todas elas. Para utilizar aqui, você só precisa fazer o login, fazer o cadastro, né? Eu fiz o cadastro com o próprio Gmail, acabei de fazer o cadastro aqui. Ela é nova, eu tenho uma conta só para isso, né? Para empresa, mas eu fiz uma aqui só para mostrar para vocês. Então assim, tá aqui. Entrou. Se você não fez o cadastro, você vai vir aqui, vai ter o login aqui. É, cria, bonitinho, rápido, sem muito mistério. Vem aqui, em case, aqui, na chave. Cria a sua API. Se eu não me engano, mesmo utilizando a gratuita, você tem que colocar pelo menos uma graninha ali. Coloca $5. É super, assim, eu recomendo, coloca $5, dá pra você brincar bastante, mesmo assim, não quero utilizar agora a gratuita, eu é, quero utilizar um cloud da vida, coisas do tipo. É bem interessante, tá? Você coloca aqui, aí você vai ter que colocar uns $5, mas não necessariamente você vai gastar esses $5 quando você utilizar a API gratuita. Não vai utilizar, não vai pagar. Então vamos colocar aqui, NHN teste. Eu só tô mostrando para vocês como é que é. Teste. Aqui você coloca o limite, aqui lembra que eu falei que dá para controlar, então assim, além de você olhar para o gasto de cada API que você criou, você também pode colocar um limite. Às vezes, eu estou colocando num projeto aqui e eu não quero que essa API, que esse projeto em específico gaste mais do que X valor. Você pode colocar o limite dele aqui também, tá? Então, vou colocar aqui, teste. Vou copiar aqui a chave que a gente acabou de criar. Beleza, bonitinho, tá? Ok? Beleza. Tá aqui. Lindão aqui, salvou. Tô considerando que você já vai colocar ali os seus $5. Você pode colocar uma credencial aqui também, né? Pode não, deve, se você for utilizá-la. Vem aqui em credencial e vai colocar holder aqui. Aqui, bonitinho, open. Aí você vai cadastrar, né? Colar, né? A API que acabou de criar. Eu acho que ela não vai funcionar porque eu não coloquei os $5, mas se você colocar, ela vai funcionar aqui, tá? Funcionou. Então não precisava dos $5. Dá para usar o gratuito aqui sem precisar cadastrar os $5. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, criar um workflow. Aí aqui, você vai colocar agent aqui. Bonitinho, mesmo esquema. Só que aí a hora que você vai escolher aqui a sua LLM, você vai colocar Open. Aqui, ó. Ela tem o próprio Node aqui. Ela tem, então você escolhe aqui. E aí você tem que olhar para cá, né? Ver qual que é a API gratuita que você vai utilizar. Porque se você não colocar gratuita, aí ele não vai funcionar mesmo, né? Se você não tiver crédito. E se você colocar o crédito e não colocar uma API que está marcada como gratuita, vai gastar seus créditos, tá? Então tá aqui. Deixa eu ver se ele já aparece aqui o time, aparece, tá? Então tá aqui, ó, marcando como free aqui qual você quer. A K2 é aqui, eu recomendo aqui para testar. Então tá aqui, ó. Você consegue colocar aqui bonitinho, bonitinho. Você pode utilizar. Simples assim, é muito fácil. Então, assim, não tem desculpa. Pega uma gratuita, começa a testar seus prompts, seus workflows.
Prompt aqui, às vezes, dependendo do prompt que você utiliza numa LLM, ela não vai funcionar em outra, assim, não tão bem, sabe? Que nem, às vezes, eu tenho muito prompt de OpenAI, né, do GPT, e aí eu vou colocar no Gemini e eu tenho que fazer algumas alterações para funcionar redondinho. Mas a base vai ser sempre a mesma, né? A estrutura, a engenharia de prompt é a mesma para todas, assim. Então, tá aqui, você consegue utilizar, né? Você já aprendeu aí como utilizar LLMs gratuitas nos seus projetos. Mas a questão, assim, que eu gostaria de trazer para vocês é que, por mais que elas sejam gratuitas e que sejam bem interessantes, principalmente a do Google eu acho que, assim, você pode colocar em produção, tem alguns alertas que você precisa ter quando a gente está falando dessas APIs gratuitas, principalmente para projetos conversacionais. Por quê? Ah, tem uma coisinha aqui, deixa eu mostrar. Por exemplo, essa daqui. Isso aqui, ó, essa informação aqui é meio, basicamente, assim, de forma leiga, até porque também não sou nenhuma dev super especialista. A minha área é criação de automações e agentes e soluções, e até vibe code, mas, assim, tem uma parte técnica, uma explicação técnica para tudo isso, eu tô passando para você de uma forma simples. Isso aqui vai impactar, esse númerozinho aqui vai impactar no tempo de resposta. Então, assim, essa ferramenta, essa API aqui é bem interessante se para quem tá. Sabe quando você tá utilizando ela como pensamento? Think aqui. Então, ela é bacana. Assim, ela é muito poderosa, tá? Posso fazer um vídeo sobre ela depois. Ela é muito poderosa, mas o tempo de resposta dela não é tão bacana assim. Então, principalmente se você for programar, por exemplo. Pô, vai demorar pra caramba pra você fazer isso. Aí compensa, paga um pouquinho, né? Porque tempo é dinheiro, o tempo que você vai perder com isso. Pô, coloca uns 5 dólares ali e tenha uma API, um cloud da vida. Ou então utilize o Gemini. O Gemini é interessante pra caramba, só que o Gemini aqui não é. Acho que não. Deixa eu ver aqui, peraí. O Gemini aqui. Gemini, ele não tá free. Teve um tempo, quando eles lançam assim, eles colocam free por um tempo aqui. Mas aqui só tá o Frio 2.0. 2.0 eu já não acho tão interessante assim para utilizar. Mas se quiser testar, pode testar também, tá? Mas se você quer colocar em produção para os seus modelos, para os seus agentes, para suas automações, aí eu já recomendo que você utilize aqui. Ele tem um limite, tá? É óbvio, gente, não vai ser gratuito eterno, mas ele tem um limite interessante. Você utiliza a do Google em produção. Para os seus agentes, para os seus bytecode, coisas do tipo. Agora, pelo menos por enquanto, eu não recomendo essa daqui, por exemplo, porque o tempo de resposta é demorado, assim, tipo, vai gastar muito tempo para você, assim, vai demorar para você construir as coisas ou até para você responder os agentes. Até porque essa daqui nem foi uma ferramenta, não é uma ferramenta conversacional, né? É uma API conversacional. Então, aqui, sempre fica atento para ser acima de 80. E o uptime também, que é, assim, quanto tempo de vida, de vida não, quanto tempo ele tá ativo, assim, né? Então, assim, tá baixo aqui, né? Tá aqui, ó, 69. Então, você não vai querer, às vezes alguém vai lá conversar com você, com o seu agente, ou a sua automação vai rodar, e a API vai estar indisponível. Não vai querer que faça isso, né? Então, vê que está tudo verdinho aqui. Aqui procura por APIs que sejam acima de 80, mais ou menos, 85 pelo menos. E aí é interessante de utilizar em produção. Mas nesse caso, por exemplo, eu não recomendo que se utilize em produção. Mas aí tá assim, tá? E também, né, que eu já estava esquecendo, né? Tem o VS Code. VS Code, ele é bem bacana. Assim, eu não uso tanto para agentes. Esse daqui é para quem já tá meio que na vibe, no vibe code da vida. Mas ele tem algumas extensões que você pode utilizar, que nem o Klein. Aqui é o Klein. Você pode colocar aqui direto, né? Ou você pode colocar aqui, OpenAuthor aqui, que é bem interessante. Você coloca aqui a API, né? No mesmo esqueminha, coloca aqui e você escolhe qual que vai estar free aqui, tá? Você pode escolher e fazer os testes aqui e utilizar. Então, é muito simples, é muito fácil de utilizar. Nesses casos aqui que você está testando, que você está programando ali, experimentando, pode ser bem bacana. Eu estava testando aqui, essa daqui, por exemplo. Tá? Então, tá aqui. E aí também tem
a Black Box. Deixa eu ver, acho que é essa daqui, isso, a Black Box. Eu não tô usando tanto, essa daqui, por exemplo, a Black Box, ela tá dando o Gemini 2.5 Pro grátis. Tem um limite aqui, né, de request por dia, né, tá aqui, ó. 1K, eu acho considerável, bem considerável. Então, pode ser interessante para você. Você tá codando ali, facilitando, ou às vezes até tentando melhorar um projeto ali, alguma coisa do tipo, coloca aqui que pode ser interessante para você no VS Code. Eu estou apresentando o VS Code considerando que você já conhece o VS Code. Mas então aqui são possibilidades que você pode utilizar até para codar, né, no Vibe Code gratuito. Se você utiliza Mac, né, se você está aí dentro do ambiente da Apple, eu tenho uma ferramenta que eu gosto bastante, que é o Setup, né? Setup que deixa eu colocar no site que vai ser mais fácil. Setup. Eu considero ela meio que obrigatória para usuários de Mac, porque apesar de eu ser muito fã de Lifetime, ela tem um valor bem aceitável aqui para você utilizar. E tem várias ferramentas aqui, né, que você pode, que você coloca ali, tudo dentro desse preço no seu Mac. E aqui, em uma delas, essa daqui, ó. Cadê Bolt? Aqui tá aqui. Bolt. Essa daqui, que é o que eu uso, tô testando, né? Tô usando bastante junto com a OpenAuthor aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês, que eu explico melhor. Tá, que ela abriu aqui. Então aqui, essa daqui é a ferramenta e você pode colocar nela, você pode utilizar aqui a LLM que você quiser. Você vai conectar a sua API e vai utilizar. O setup aqui, ele dá uma quantidade, mas ela é bem mínima aqui. Eu simplesmente coloco aqui. Então, você pode colocar aqui da OpenAI, o que você quiser. Eu tenho cadastrado a OpenAI e a OpenAuthor aqui. E aí, você escolhe qual é a API que você quer e vai utilizando aqui, ó. E vai mandando o chat como se você tivesse assinado ali a API. É bem interessante no caso, por exemplo, às vezes você, no meu caso, que eu estou utilizando hoje, eu assino o GPT, eu gosto pelos usos do GPT, então eu assino o chat GPT, além de utilizar a API, eu também assino. Mas tem muita coisa que eu tô gostando muito mais, principalmente na criação de PRD e até de prompt. Eu gosto mais da criação de prompt dentro do cloud. Aí eu tô testando, eu uso ali a gratuita, mas vou assinar, provavelmente vou assinar, mas por enquanto eu tô utilizando tudo aqui e tá compensando, né? Porque aí eu coloco uma verba na API, eu coloco uma graninha aqui e posso escolher a API que eu quiser trabalhar. Vou fazendo aqui as configurações, vou usando o chat, é bem interessante também. Então, se você usa Mac, essa daqui aqui é um extra aqui para você até colocar aqui, ó. Que é Bolt AI, tá? Eu gosto bastante, recomendo. Então, por hoje é isso. Eu te expliquei aqui, né, as possibilidades, né, como você pode utilizar LLMs gratuitas nos seus projetos. Então, a gente aprendeu aqui o AI Studio, OpenAuthor e o Bolt AI para quem utiliza o Mac, mas aí no caso não é projeto, não é aqui no NHN, mas que você pode criar ali, ajuda ali no uso de criação de prompt, PRD e tudo mais. Por hoje é só, e espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil. Se gostou, dá um joinha ali, segue o canal. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários que eu respondo também, tá bom? Belezinha, tenha um excelente dia.